Muito bem, ainda estamos aqui ao redor da refração. Faltou falar uma coisa importante para vocês, que é a dispersão da luz. O que é a dispersão da luz? O que é a dispersão de qualquer coisa, né? Dispersão de qualquer coisa é quando elas vão para direções diferentes. Pois é, devido à refração, a gente sabe que um raio de luz, ele refrata saindo num ângulo qualquer da interface que ele incidiu. Acontece que, dependendo da cor da luz, ou seja, dependendo do comprimento de onda ou da frequência da luz, o índice de refração é diferente. O fato de o índice de refração ser diferente, se você aplicar a lei de Snell, mostra que cada cor vai para uma direção diferente. Portanto, se eu jogar cores diferentes, conjuntamente, formando um feixe de luz num dispositivo óptico, a chamada dispersão faz com que cada cor vá para um lado diferente, dispersando as componentes ópticas que estavam presentes na luz. Isso chama-se dispersão da luz. Tá certo? Então a dispersão da luz, ela ocorre devido ao fato de que o índice de refração depende da cor. E dependendo da cor, tem consequências das mais distintas. Lembre-se lá atrás que o foco, que é a característica óptica principal de uma lente, depende do índice de refração. Se ele depende da cor, um foco vai estar numa posição, dependendo da cor. Se eu jogar a luz vermelha numa lente, o foco está num ponto. Se eu jogar a luz azul na lente, vai estar num outro. Bem, se eu jogar um objeto colorido, cada porção de cor vai estar um foco levemente diferente. Isso cria o que nós chamamos de aberração. A aberração é o fato de que a característica do sistema óptico é diferente dependendo da cor. Esse é o inimigo mortal de quem desenha sistemas ópticos, porque você tem que corrigir isso. Na lente que está numa boa câmara, ela tem uma compensação. Então as lentes têm que ser calculadas de forma e índice de refração de tal maneira a compensar a chamada aberração cromática, que é aquela que depende da cor. Mas o olho tem aberração cromática, novamente antecipando um pouquinho o doce, nós vamos entender quando aprendermos o olho que esse fenômeno de dispersão é que faz você ver aquela imagem tridimensional no cinema, onde você põe um óculos verde e um azul, ou vermelho e verde, ou vermelho e azul, porque as imagens cada cor vai formar uma imagem num plano diferente e o seu cérebro é inteligente o suficiente para interpretar a tridimensionalidade. Então é um fenômeno importante, essa tal de dispersão, tá certo? Só para você entender, o índice de refração é isso, e a gente lembra da lei de Snell, você pode voltar lá nas suas anotações e ver que a lei de Snell diz que quando eu jogo um feixe de luz, ele vai sofrer a refração. Aqui é um feixe de luz composto de vários raios de diferentes cores. Nós ainda não aprendemos cores, vamos aprender mais no final do curso, mas quando a gente vê branco é porque tem ali composição de várias cores, né? E o que acontece? Então agora eu estou representando as cores aqui. Como cada cor tem um índice de refração e segundo a lei de Snell, cada índice de refração leva a um ângulo levemente diferente na refração, ocorre que cada porção do feixe vai sofrer um desvio diferente. Não é? Então se eu estou transmitindo um feixe de luz branca, cada cor vai para um lugar diferente. Não há quem consiga realmente manipular todas as cores para reproduzir uma imagem de um objeto branco. Tem que compensar tudo isso e esse fenômeno é chamado de dispersão da luz. Tá certo? Bom, dispersão advém do índice de refração, depender do comprimento de onda. Como você pode ver, o menor comprimento de onda, que significa, por exemplo, o vermelho, tem comprimento de onda maior do que o azul. À medida que você vai na luz visível do vermelho para o azul, violeta, o comprimento de onda vai diminuindo. E normalmente o índice de refração vai aumentando. E se o índice de refração aumenta, o ângulo aumenta. Por isso que o desvio do azul sempre é mais acentuado do que o desvio do vermelho. Muito bem, quando o índice de refração aumenta, quanto menor é o lambda,
é o que nós chamamos de dispersão normal. Quando é o oposto, essa é a dispersão anômala, né, ou dispersão invertida, que também acontece em alguns casos muito específicos, que nós não vamos descrever aqui. Se a gente pegar um prisma, né, o prisma é um objeto interessante, porque ele tem um desvio angular da luz. Portanto, ele vai levar, e se você lembrar lá, quando nós calculamos, o desvio angular depende do índice de refração, né? Depende do ângulo do prisma e da composição de incidência e refração, que é o índice de refração. Muito bem, se eu jogar sobre um prisma luz branca, o que vai acontecer? Luz branca, lembre-se, é uma composição de todas as cores. Acontece que elas dispersam e quando elas emergirem do prisma, cada cor acaba indo para uma posição diferente. É por isso que Newton pegou o prisma e pegou luz branca e falou, aqui tem todas as cores. Ele fez exatamente a chamada dispersão da luz branca. Então, cada cor vai ter um desvio angular diferente, sendo que os maiores desvios angulares serão quanto mais azul é a luz. Tá certo? Então, é assim que acontece no prisma. Nós vamos fazer uma demonstração em seguida sobre isso. E é esse fato que ocorre a dispersão da luz, bom, aqui eu exagerei, obviamente, normalmente a luz sofre um desvio muito pequeno. A diferença do índice de refração entre o vermelho e o azul para a maioria dos meios transparentes que nós temos aqui presente, o vidro, a água, é pequeno, mas é notável. Por isso que o prisma ele é capaz de decompor. É pequeno, mas é sensível. A água é tão sensível que o fenômeno de dispersão da luz numa gotícula de água forma o arco-íris. O arco-íris é resultado da dispersão da luz branca, que vem do Sol, ao passar por uma gotícula d'água. O fenômeno de dispersão, ele foi fundamental para muitas coisas, tá certo? Então aqui é o desvio, como eu vou falando, o desvio é maior, dependendo, o desvio é maior do azul para o vermelho, né? Já falei isso aqui. A composição de uma fonte de luz é o que nós chamamos de composição espectral da luz. Isso forma o espectro da luz. As cores que compõem uma luz são as suas componentes espectrais. E o fato de existir a dispersão permite eu investigar a composição de uma fonte de luz. E o Sol, por exemplo, ele emite continuamente todas as cores, tá certo? Enquanto os átomos, se você pegar uma ampola de descarga, uma lâmpada de mercúrio, ou uma lâmpada de sódio, que tem gás sódio, toda a luz que advém dos átomos não é contínua, ela tem linhas discretas. A descoberta disso, tanto desse fenômeno como desse, estão entre as mais notáveis descobertas da física, que deu origem à chamada mecânica quântica, pela qual a gente entende intimamente como que a matéria se comporta, tá certo? Tanto as bases da vida, as moléculas, DNA, tudo isso, tudo depende da mecânica quântica. Então, a dispersão da luz, ela foi fundamental para muitas descobertas da natureza e é até hoje. O contínuo do Sol deu origem ao chamado espectro contínuo, que Planck, um grande cientista alemão, fez a lei de Planck da radiação dos corpos, né? E começou a entender por que corpos aquecidos emitem luz de uma forma contínua e também a luz emitida pelos átomos e a dispersão dela, o fato de que cada comprimento de onda depende, o índice de refração depende, permite eu separar, permitiu eu entender as chamadas linhas espectrais discretas que deu origem à interpretação de como são de fato os átomos. Muito bem. Existe uma descoberta muito interessante, que é a descoberta da radiação infravermelho. Todo mundo já ouviu falar de infravermelho, muita gente erradamente associa com calor. Infravermelho não tem nada com calor, nós vamos aprender depois, tá certo? Quando nós fizermos a interação da luz com a matéria, nós vamos falar sobre a diferença de calor e radiação eletromagnética. Calor é energia mecânica, né? Radiação eletromagnética é luz, campos elétricos e magnéticos são totalmente diferentes. Mas a radiação infravermelho, o Sol, ele emite um tipo de radiação que meu olho não pega, que é chamado radiação infravermelho. E como que eles descobriram isso?
pegaram o Sol, passaram por um prisma, fizeram a decomposição devido à dispersão da luz e descobriram que mesmo aonde não tinha luz, estava chegando energia. Então aquilo era uma energia que eu não enxergava, que é a radiação infravermelho. Então aqui existia uma parte da radiação, na dispersão, que é chamada infravermelho. A descoberta do infravermelho é uma das coisas mais importantes que tem. Porque o infravermelho, ele é rapidamente absorvido pelas rochas, pela água, por tudo, e transforma-se em calor. E é dessa forma que a gente não morre congelado, né? Porque a gente é capaz de converter luz em calor no nosso planeta. Então você vê que a dispersão da luz levou ao entendimento disso, né? E inclusive estudando o Sol. E como eu disse, a emissão dos átomos é interessante que se eu pegar átomos, vapor, colocar numa ampola e dar uma descarga elétrica, formando essas lâmpadas, essas ampolas de descarga, eu observo que só tem linhas discretas, não é como o Sol, que é um contínuo. Se eu fizesse um arco-íris com a lâmpada que vem, com a luz que vem de uma lâmpada de sódio, dessas amarelas que tem aí na marginal, em qualquer lugar, você vai ver que ela não é um arco-íris, ela forma raias bem discretas. Então, se eu fizesse um arco-íris com ela, eu só teria duas linhas iluminadas, que são chamadas as raias espectrais. Isso foi importante para todo o entendimento da natureza da matéria. Bem, a coisa é tão importante que eu não vou parar só na explicação teórica. Eu vou fazer uma demonstração do prisma para vocês, explicando como é, e através desse kit de ótica, nós podemos até medir quanto é o índice de refração para cada cor, justificando esse fantástico fenômeno que é a dispersão da luz ao passar pelos meios transparentes. Vamos assistir a demonstração agora. Muito bem, vamos considerar o prisma e ver a dispersão na prática. Como eu falei, o prisma é esse elemento transparente que tem um ângulo entre as interfaces, ele permite que um raio de luz branco, de luz branca, composta de várias cores, que incide sobre ele, cada componente vai sofrer um desvio levemente diferente, formando as cores, como a gente pode ver aqui, né? Se você observar bem, o vermelho é a luz que sofre um desvio angular menor, porque o seu índice de refração também é menor, enquanto o azul é o que sofre um desvio maior, porque o seu índice de refração também é o maior. Tá certo? Então, essa variação do índice de refração com as cores é o que caracteriza a dispersão. Mas nós podemos observar várias coisas aqui que são interessantes. Próximo do prisma, os raios ainda não conseguiram divergir muito, não conseguiram dispersar muito. Então você vê, a sua sensação que você vê é a composição de todos, que continua a luz branca. Mas à medida que eles vão se afastando, como cada componente de cor tem um ângulo diferente, você vai deixando de ver a luz branca e passa a ver as cores ficando mais intensa e mais intensa. Esse fenômeno da dispersão, ele mostra várias coisas simultaneamente. Além da dispersão em si, ele mostra que quando eu não consigo resolver as cores, eu só vejo a soma das cores, né? E é por isso que nós temos que aprender numa parte do curso a chamada sensação das cores. Porque a partir do momento que passou pelo prisma, cada componente da luz branca está tomando um caminho diferente. Mas há posições onde ele se sobrepõe. E onde ele se sobrepõe, nós vamos enxergar aquilo que é a soma. A sensação que nós vamos ter é a sensação da soma das cores. Eu vou fazer um experimento aqui, que é fixar o prisma, desenhar com o lápis o prisma, certo? Mostrar aonde está a incidência do raio e fazer um pontinho aqui no papel para o feixe azul, para o feixe violeta primeiro, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Tá certo? Como eu desenhei, vou desenhar o ponto de emergência. Agora eu posso chegar aqui e desenhar. Se tivesse um lápis de cor seria melhor ainda, porque eu poderia desenhar
a trajetória que cada um dos raios está seguindo. Tá certo? E lembrando que aqui é o azul, violeta, e aqui seria o vermelho. E olhando esses ângulos, como você pode ver pelo desenho, nós poderíamos quantificar quanto é o desvio com relação ao raio incidente, que é esse. Então eu poderia medir este ângulo para cada um. Você vê, percebe que o ângulo das cores é um pouquinho diferente, mas é sensível, né? O azul é sensivelmente maior o desvio angular do que o vermelho. Medindo esse ângulo, eu conseguiria caracterizar essa grandeza que caracteriza todos os meios transparentes, que é o índice de refração, para cada cor, para cada comprimento de onda. E mostrar para vocês como é a chamada curva de dispersão, ou seja, como é a variação do índice de refração com as cores. Fazendo o desenho do prisma, nós podemos também traçar todas as cores dos raios que emergiram e com isso gerar esse diagrama interessante que você vê nos livros textos, vê em todo lugar, que mostra a incidência do raio, né, e o desvio angular de cada cor, sendo a maior a azul e a menor o vermelho. Medindo esse ângulo, aqui no papel, o experimento que nós fizemos, nós seríamos capazes de desenhar e calcular a dispersão, né? Ou seja, o valor do comprimento do índice de refração, me desculpe, para cada cor, para cada comprimento de onda da luz. E esse valor é importante, porque esse valor, o conhecimento dessa variação, é que permite aos cientistas e aos técnicos e engenheiros que constroem equipamentos ópticos fazer a compensação daquilo que eu defini na aula como aberração cromática, que é um fenômeno que distorce as imagens, porque normalmente as imagens que eu vou fazer são de objetos coloridos com várias cores. Se cada um foca num lugar, eu tenho um pequeno borramento, cada um tem da imagem, cada um foca num lugar, as coisas não ficam tão nítidas, tão claras. E isso pode ser compensado fazendo diferentes locais das lentes com diferentes índices de refração, com diferentes curvaturas, compensando a chamada aberração cromática. Com essa demonstração, nós concluímos essa aula de dispersão e vamos, na próxima aula, começar a entender um pouco mais a natureza da luz e a consequência que tem tudo isso que nós vimos, baseado na natureza eletromagnética da luz.